Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre herança em Java. Para isso, imagine que a gente tem uma pessoa qualquer, e essa pessoa tem a capacidade de poder andar, falar e sorrir. E a gente também tem que essa pessoa ou essas pessoas que venham a existir, elas possam assumir papéis, por exemplo, no esporte. Por exemplo, um jogador de futebol, ele pode arremessar. Então, o jogador de futebol ele ainda é uma pessoa que pode andar, falar e sorrir, mas só que quando ele executa o papel de jogador de futebol americano, ele consegue arremessar a bola. O mesmo para um jogador de futebol. Ele pode andar, falar, sorrir e chutar também, especificamente se ele estiver assumindo esse comportamento de jogador de futebol, esse papel de jogador de futebol. E a mesma coisa também se existir uma pessoa que lute boxe, ele vai poder socar. Ele ainda anda, fala, sorri, mas ele também pode socar. A herança em Java é exatamente essa habilidade ou essa capacidade que uma classe tem de herdar os comportamentos de uma outra classe. Por isso se chama herança, porque a gente consegue herdar os comportamentos, tanto os atributos quanto os métodos. Por exemplo, o jogador de futebol americano ele vai poder arremessar, andar, falar e sorrir. Ele vai até poder falar e sorrir diferente se ele estiver jogando, se a gente quiser assim, que assim seja, sobrecarregando os métodos da pessoa normal, de uma pessoa. Então, uma pessoa ela pode ser jogador de futebol, ela pode ser um jogador, ela vai poder o método chutar, que é específico de jogador, só o jogador pode chutar. E vai ter o socar, que só o jogador pode, só o boxeador vai poder socar. Então, mas ele também vai poder andar, falar e sorrir, assim como o jogador de futebol. Talvez, dependendo do que ele esteja executando, ele não precise falar, nem precise sorrir. Mas em determinados momentos ele pode andar, a gente pode ter um método correr, tanto na pessoa quanto no jogador de futebol, no jogador de futebol americano também. No boxeador também não faz muito sentido a gente ter um método correr, porque um boxeador não vai correr da luta. Então, a herança trata exatamente disso, da gente poder herdar os comportamentos e os atributos também. Por exemplo, uma pessoa ela pode ter nome, ela pode ter sobrenome, ela pode ter uma idade, que vai ser herdado para o jogador de futebol americano, porque ele é uma pessoa. Mas o jogador de futebol americano, por exemplo, ele pode ter um nome profissional dele. Se a gente pegar o Tom Brady, ele tem o mesmo nome de pessoa, enquanto jogador de futebol americano. Mas se a gente pegar o Pelé, por exemplo, um jogador de futebol, ele tem um outro nome. Mas se você já pegar o Cristiano Ronaldo, ele já tem o mesmo nome profissional que o nome de pessoa. Se a gente pegar um boxeador, se a gente pegar o Popó, por exemplo, ele já tem um nome diferente. A Celina um nome, o Popó um nome profissional. Então você também consegue ter atributos específicos e ainda assim herdar os atributos de pessoa. Pensando em herança, então, é comum que a gente venha na nossa mente a herança do DNA, a herança de uma pessoa. Um filho, por exemplo, ele herda metade dos comportamentos ou os comportamentos da mãe e também herda os comportamentos do pai. Porque, se a gente pensar biologicamente, o DNA, você tem metade do DNA vindo ali, então você herda algumas características assim. Isso, em programação, orientação a objetos, a gente chama de herança múltipla. E eu ressalto aqui porque o Java não faz a herança múltipla. A gente tem até formas de tentar fazer algo parecido, mas o Java não faz a herança múltipla dessa forma como a gente vê biologicamente. Tá bom? Então vamos ver como funciona isso na prática. Partiu programar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma classe aqui nesse pacote herança que eu já criei. Então a gente vai criar aqui a classe, a gente vai chamar de pessoa, para a gente representar uma pessoa, com algumas características como nome e sobrenome, comum a todas as classes que forem estender essa classe aqui. Então a gente coloca aqui private string nome, não precisa inicializar, private string sobrenome, para que a gente possa ter algum atributo aqui na classe, para a classe não ficar só com métodos também, né? Então, a gente vai criar todos aqueles que a gente viu ainda agora, aqueles métodos simples, apenas exibindo alguma mensagem no console, especificando aqui quem é o método, né? Quem é a classe que está executando tais métodos. Então, a gente vai criar aqui o andar, o andando, o falar,
Vamos implementar também o sorrir e o correr. Vamos copiar também para facilitar, para a gente só colocar aqui o que esse método está fazendo, só para printar no console mesmo. Só por fins mesmo de entendimento de como funciona a herança em si. Então aqui o sorrir, a gente coloca sorrindo. E por fim o correr, a gente vai colocar correndo também. E pronto. Correndo. Ótimo. Agora, só para a gente deixar completo também, a gente vai criar aqui o getters e setters, só para que a gente tenha todos os métodos para pegar os atributos. Não que a gente vá mexer neles, a gente vai focar aqui nos métodos para a gente ver como funciona a sobrecarga de métodos na herança e como uma classe vai herdar os comportamentos da outra. Então a gente vem aqui em new, vamos criar agora as classes que a gente pensou no início do vídeo, futebol americano, simulando um jogador de futebol americano. Pronto, aqui no jogador de futebol americano, a gente vai criar um atributo diferente. Vamos chamar esse atributo de cor do capacete, que ele vier a utilizar. Faltou o G aqui. Tá. Não, tá bom, não vamos criar mais nenhum atributo, não. Vamos criar alguns dos métodos aqui que a gente possa ter também de, sem nenhum retorno, arremessar e vamos indicar que nem a gente fez com a pessoa, que o quarterback aqui está arremessando. A gente só vai escrever mesmo, é só por fins de exibição no console. Tá feito isso, vamos atribuir uma cor aqui, visto que está sem nenhuma cor, vamos colocar aqui cor vermelha. Só ajeitar aqui as aspas duplas. Pronto. Ótimo. Vamos adicionar os getters e setters também, só para que a gente tenha tudo feito certinho. Bem, feito isso, agora a gente vai criar a classe do jogador de futebol. Futebol comum mesmo. A gente criou do futebol americano, agora a gente vai criar o jogador de futebol. Pronto. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, vamos colocar um atributo. É um atributo apenas. Vamos colocar o tamanho da chuteira. Vamos colocar um número aqui qualquer. E vamos adicionar os getters e setters também. E vamos criar um método chutar também, do tipo void, só para printar algo no console, para a gente ver o comportamento que a herança vai ter. Vamos mudar aqui para a gente entender quem é que está chutando, que é um atacante, só para que a gente diferencie no console. E por fim, a gente vai criar agora a classe do boxeador, a classe do boxe. Pronto. Vamos fazer a mesma mecânica, vou criar um atributo chamado marca da luva. E vamos também criar um método void que exiba somente uma mensagem no console no método, quando a gente chamar o método socar. Então, vamos colocar aqui a marca da luva Adidas e criar o método aqui. Vamos criar os getters e setters antes, para que fique na ordem direitinha. Sempre os atributos, os construtores, getters e setters e os demais métodos que a gente tem. Como a gente não está trabalhando com o construtor aqui, vamos colocar os getters e setters logo. Pronto. E aqui o método socar, aparecendo a mensagem socando quando a gente chamar. Feito isso, a gente perceba que a gente tem os três aqui. Agora a gente vai criar uma classe principal e vamos mostrar como é que funciona a herança, o que a gente precisa fazer para que uma classe herde os comportamentos de uma outra classe. Só apagar aqui, então aqui a gente vai instanciar uma pessoa, vamos chamar de P, vai receber uma nova pessoa, uma instância de objeto normal, P1 aqui. E a gente vai criar também um B1 aqui de box, uma instância da classe box. E a gente vai chamar os dois métodos e percebam que vai funcionar normalmente chamando dois métodos.
porque a gente não fez nada ainda para uma classe herdar da outra. Então, a gente tem aqui os métodos que a gente criou. Vamos chamar para a pessoa um método, vamos escolher um aqui, correr, tá bom? E para o B1, percebam que ele não tem nada, só tem o socar, então a gente vai chamar o socar. Se vocês olharem, é somente o socar que tem, porque ele não está herdando nada ainda, então ele só aparece o socar. Se a gente rodar aqui, é normal, run application, você vai ver que vai chamar a implementação do método em string, imprimindo no console o que a gente programou ali. Pessoa correndo e o boxeador socando. Mas se a gente for lá na classe de boxe, a gente pode fazer ele herdar os comportamentos de pessoa somente colocando a palavra extends pessoa. Então, a partir de agora, a classe boxe também é uma pessoa. Desculpa, cliquei aqui sem querer. Mas a classe boxe, agora ela também é uma pessoa. A classe boxeador, o boxeador também é uma pessoa e vai herdar todos aqueles comportamentos ali, mais esses comportamentos dele próprio. Então, se a gente clicar aqui em B1, você vai ver que ele agora pode correr. E quando a gente printar, perceba que ele vai imprimir a pessoa do P1 e as dois do box, do B1. E a classe pessoa correndo também. Especificamente, você perceba que o objeto B1 da classe box herdou os comportamentos da pessoa. Agora vamos fazer o mesmo comportamento aqui para o futebol americano. Então, a gente vai perceber que ela vai ter os outros comportamentos e também o comportamento de pessoa, todos os comportamentos de pessoa e os comportamentos dela. Então, a gente vai criar aqui um futebol americano, QB1, new futebol americano. E a gente aqui no QB1, a gente vai chamar o arremessar, pronto. Mas a gente vai chamar também, porque o arremessar é próprio, a gente vai chamar um sorrir. Ele arremessa, faz touchdown, arremessa para touchdown e ainda sorri depois. Percebam que ele ainda executa um método sorrir que está na classe de pessoa. Então, tanto é que está aparecendo ali pessoa, 2 pontos sorrindo. Mas talvez seja interessante que a gente faça de uma forma diferente. Mas eu vou mostrar para vocês. Vamos estender a classe futebol também, para que o futebol também seja uma pessoa. Afinal, os 3 são uma pessoa. Os 3 papéis são executados por uma pessoa. Então, é normal que você tenha essa extensão dos atributos e comportamentos básicos para a filha, para a classe filha. Então, se a gente fizer o mesmo procedimento aqui, cria uma instância de futebol. Então, F1 aqui, a gente vai colocar chutar, ele vai chutar, vamos colocar aqui um F1 também, correr. Pronto, vocês percebam novamente que ele está pegando a herança da classe pai. Só que é importante que quando a gente tenha um caso desse, que é onde a gente herde, talvez um método precise ser executado de uma forma diferente, dependendo de como está sendo implementado na filha o objetivo da filha. Então, aqui a gente vai fazer uma sobrecarga dos métodos da classe pai. Vamos evidenciar o polimorfismo que um método pode tomar, dependendo do objeto que ele está sendo executado. Então, aqui a gente vai criar um método correr, sobrecarregando, colocando o override aqui e mudando a implementação para que a gente verifique esse comportamento na hora de executar. Percebam esse triângulozinho verde que aparece aqui, informando que a gente está sobrecarregando a classe pessoa. Bem, aqui no método futebol, a gente também vai, na classe futebol, a gente também vai fazer a sobrecarga de um método. Vamos dizer que o atacante está correndo, para que o atacante corra da sua forma, não corra que nem uma pessoa, mas a implementação do correr dele possa ser diferente. Não esquecer de colocar a palavra override. E tá feito isso, a gente vai deixar o boxeador do mesmo jeito. E vamos mudar o método aqui do quarterback para correr, do jogador de futebol americano para correr. A gente vai verificar agora. Percebam que a pessoa está correndo porque ela é uma pessoa.
Então ela corre que nem uma pessoa. Já o quarterback e o atacante, eles tiveram seus métodos sobrecarregados, então agora eles já estão começando a correr como eles mesmos. Eles estão fazendo uma chamada, eles ainda herdam os comportamentos, mas agora você está obrigando com que o método ganhe uma forma polimórfica e execute o método que você tiver na classe filha. Então, dessa forma, a gente consegue melhorar um pouquinho a herança. Então, vocês podem ver o método correr, que a gente fez a modificação. Ele está em pessoa aqui com o método correndo, e lá vocês viram, estava de uma outra forma. Tá bom? Então é isso, pessoal. Continue estudando e a gente se vê numa próxima.